Eu estava bem desanimada com o meu trabalho, infeliz, insatisfeita, estava ficando doente mesmo, né, fisicamente. Parecia uma outra pessoa, eu estava muito amarga, eu pensava que eu não ia conseguir voltar a ter, enxergar as coisas boas da vida. Eu queria me descobrir, eu tinha perdido a minha essência e realmente eu busquei o curso para resgatar isso. Eu falei, se é para mim, eu vou colocar o pé no mar e o mar vai se abrir em dois. Com certeza me ajudou muito a me enxergar de outras formas. Eu vejo que depois dessa experiência, eu confio muito mais em mim, né? Nesse sentido, assim, pessoal, eu acho que foi a maior transformação. A escola me fez enxergar que tudo pode ser mudado, é só uma questão de perspectiva. Para mim, assim, meu maior ganho foi realmente encontrar meu propósito. Eu tava com a minha essência totalmente desaparecida, não sabia mais quem era eu, do que eu gostava, o que eu queria fazer. Eu tava perdida, só seguindo, vivendo, né? Eu consegui parar e olhar para mim, dizer: essa sou eu gosto disso, eu preciso buscar mais isso. Com a escola eu consegui, nossa, tá tudo certo. É assim que tem que ser, e é isso que eu quero buscar, é isso que eu gosto, e é isso que eu vou fazer. Olá, seja muito bem-vinda finalmente ao nosso evento Caminho da Mulher Essência. Você que já está inscrita, que já é uma caminhante, super bem-vinda. Meu nome é Palmira Margarida e hoje a gente inicia esse processo de 3 aulas em que você vai descobrir, através de um método, como se tornar uma mulher magnética e inabalável. Eu já posso te dar certeza que pelo menos sofrer você não vai sofrer mais, não vai nem sofrer por macho, sofrer por chefe, sofrer por amiga chata do trabalho. Mais do que não sofrer, você vai descobrir a sua potência e o seu valor. E nunca mais nada vai te tirar do prumo. Você vai voltar para si. Você nunca mais vai se perder de si. Você vai voltar para si e nunca mais vai sair de lá. Ser uma mulher essência, uma mulher magnética e inabalável é sobre isso, e tem um jeito de você fazer isso. Como? Eu vou te ensinar aqui, nesses 3 dias, então você precisa estar bem atenta. Primeiro, você vai precisar resgatar algo que provavelmente está silenciado em você. Você vai precisar resgatar a sua essência através da sabedoria das plantas, Palmas, das plantas. Mesmo que você não seja mãe de planta, mesmo que você é aquela assassina de planta, mesmo que você não conheça nada de planta, porque não precisa. Você vai se libertar dos ciclos de medo, de rejeição e abandono, que eu sei que são dores que você carrega aí. Geralmente, quando a gente não está na essência, essas são as dores que a gente carrega. Você vai recuperar a energia para tocar os seus projetos. Palmes, eu não tenho nem projeto. Pois é, então você também está no lugar certo. Porque se você não tem projeto, é porque você está sem propósito. Se você está sem propósito, você está fora da sua essência. E é isso que a gente precisa resgatar aqui. É isso que você veio fazer aqui. Você vai se livrar de sensações de vazio. Eu ouço muito essa frase. Eu sei que falta alguma coisa, mas eu não sei o que é. Eu ouço isso de mulheres que estão casadas, que são separadas, que são solteiras, não interessa. Sempre vem essa frase. Isso também é a sensação do vazio quando você está fora da sua mulher essência, quando ela não está podendo viver. E, finalmente, você vai sair de relações que não te fazem bem. Pode ser qualquer tipo de relação. Tá? Essas relações aí que não te fazem bem, que te põem para baixo, ou que te aprisionam, ou que você fica alimentando aí por migalha, por dependência afetiva, por achar que você precisa muito disso. Não. Chega, acabou. Chegou a hora da virada aqui. Ah, Palmes, mas isso tudo que você está falando é muito bom para ser verdade. Será que acontece mesmo? Como assim? Através das plantas? O que tem mais aí? O que eu não estou sabendo? Que tem outras pessoas que já estão sabendo. Me conta, mulher, pelo amor de Deus. Pois fique aqui, minha amiga, que você vai saber de tudo. Eu vou te trazer vários estudos de casos de alunas da Escola de Perfumaria Ancestral, que é o método que vai fazer você se tornar essa pessoa, essa mulher inabalável e magnética. Eu vou te mostrar várias dessas mulheres que já participaram do método, que fazem o método e mudaram a sua vida completamente.
Ou seja, vai deixar de ser pomba para ser pombagira, porque pomba é o quê? Pomba come migalha. Pomba fica ciscando onde não deve. Pomba demora muito tempo fazendo o que não deve, deixando de olhar para si. E você não é pomba. Você não é uma pomba. Você é pomba. Não, você não é pomba para comer migalha, nem para ficar ciscando mais em terreno que você não deve, porque você tem o seu terreno. E aí você vai virar o quê? A pombagira. Nossa, falar pombagira, não pode falar de pombagira. Vocês têm muito medo do poder de vocês. Ter medo de pombagira já é ter medo do poder. Não é nada de religioso pombagira, não. A pombagira é a mulher poderosa. Se você não quiser usar esse termo, fique à vontade, elas vão ter. A gente pode falar a sua mulher poderosa, a sua mulher do fogo, a sua mulher que vai aparecer. A mulher fogo é essa mulher que ela sabe aonde ela não deve ciscar mais. Ela sabe quando ela está comendo migalha. Ela sabe quando alguém vai embora, um feio vai embora. Fala, feio, foi embora? Problema seu, eu que não vou ficar ciscando atrás de você. Ela simplesmente sabe. Não é que ela não tenha problemas, não. Ela tem, só que ela olha de uma maneira diferente, entendeu? Ela tem ali um negócio nela que é tipo como se ela fosse uma rosa vermelha. Nossa, Palmes, isso é difícil. Como assim, uma rosa vermelha? Você vai entender, fica tranquila que você vai entender tudo. Mas não só você vai entender, você vai viver uma nova fase na sua vida. Ah, mas vamos dar nome para as mulheres. Fabiana, Manu, Vanessa, foram algumas das minhas alunas que viram completamente as suas vidas mudarem e se transformarem em mulheres inabaláveis e magnéticas através dos ensinamentos da escola Perfumaria Ancestral. No período de pandemia, eu dava aula, mas não era uma concursada, fui demitida, né, devido à situação do país, né? Então, eu fiquei uns tempos com benefício, aquela coisa. E após, o que eu vou fazer, né? Uma filha pequena, eu já estava que eu não aguentava mais o meu companheiro, ele ali em cima sempre me humilhando, aquela coisa, eu que estou pagando agora, né? O que eu vou fazer, né? Agora, puxa vida, né? Uma filha pequena. E nesse processo eu estava, assim, numa depressão, uma depressão que eu não conseguia levantar. Eu fui a 140 quilos, olha, gente. E eu comecei a fazer esses trabalhos com as ervas e eu comecei a ver o curso e entrei. Ali foi onde eu comecei a assistir às aulas e comecei a fazer as dicas, comecei a fazer algumas fórmulas, comecei a usar em mim, comecei a notar que as pessoas estão melhorando. E nisso começou a minha autoestima voltar, né? Começou o meu trabalho a aumentar, a minha alegria, a minha vontade. Eu fui para a praia esse ano e eu levei minha filha, eu paguei a minha parte da praia toda, sabe? Com o meu trabalho agora. Está crescendo, né? Gradativamente. Eu estou me sustentando dele, eu já estou conseguindo eu própria ir lá comprar minhas coisas. Eu não preciso estar pedindo pro pai dela aquela coisinha que dá ali por mês. E tô indo evoluindo, né? Com a escola da perfumaria, eu consigo trabalhar com os aromas dos óleos essenciais, das flores, para trabalhar no meu emocional. E antes eu estava muito ansiosa, eu estava pulando etapas. Aí com os perfumes eu consegui me acalmar, entrar no meu eixo. E foi muito mais... o dia a dia foi muito mais prazeroso. E o modo com que eu me relaciono com as pessoas, não só com meu esposo, mas com as pessoas em minha volta, melhorou bastante. A escola, a parte da perfumaria ancestral, foi com o que eu mais me identifiquei, que foi o sacerdócio mesmo, das plantas, de como criar o perfume, o processo. Aí eu me entrego por inteiro, vivo o meu momento presente na hora que eu estou fazendo perfume, e ali eu me realizo. E quando você se encontra naquilo que você veio fazer, você se torna completa. Não tem aquela falta que antes tinha. Quando eu conheci a Palmira, eu estava nesse fundo do poço mesmo. Tinha uma vida toda construída, castelinho construído, de repente caiu tudo até o fundamento. Perdi muita coisa durante curto espaço de tempo, né? Envolveram muitas mortes. As figuras femininas que eu tinha faleceram em um prazo de 6 meses, então minhas 2 avós e a minha mãe foi numa tacada, assim. Uma num mês, a outra depois de 15 dias. A minha mãe, depois de
pouco tempo, aí me separei, e aí perdi meu bebê, e aí perdi emprego, e aí, sabe quando assim, você sai tudo? Só para introduzir para vocês o nível, né, de tristeza. Até que, aí quando saiu o curso de perfumaria, os insights que ela dava, tipo assim, pega uma planta, tenta extrair um perfume dela, tenta extrair alguma coisa. E aí eu comecei a fazer sozinha aqui, sabe? Porque aí eu percebi que os cheiros começaram a me fazer bem. De tudo que acontecia, o cheiro me fazia sentir bem. O que a perfumaria tem feito por mim é aliviar dores que nenhum tipo de remédio aliviou. Lógico que existem remédios, que existem coisas, a terapia é importante, o tratamento medicamentoso ele é importante, tudo é muito importante, mas existem dores da alma que o perfume consegue chegar que ninguém conseguiu chegar. E eu tô falando com experiência de 3 anos de causa tentando, sabe? O que eu percebi que a perfumaria faz por mim é mágico. E é mágico num nível de que eu tentei de tudo. Os cheiros, eles fazem... O que aflora em mim tem aflorado uma versão boa minha que eu não via há muito tempo. Ah, Paulus, mas funcionou para elas. Para mim não vai funcionar. Por que que não vai funcionar para a senhora, Alecrim Dourada? Claro que vai funcionar para você também. Ah, mas Paulus, eu não sei nada de planta, eu não acredito em energia, é muito místico, é muito esotérico, ou é muito técnico. Ah, eu não tenho material para praticar isso, não tenho estrutura. Amada, você tem sim. Se você está aqui, é porque você tem. Na verdade, todas nós temos. Até as que não estão aqui, têm. E antes de julgar se você pode ou se você não pode, se você consegue ou se você não consegue, ou até mesmo esse julgamento que você é muito fodona, falei um palavrão, porque você é muito poderosa e você não acredita em energias, você não acredita em nada disso, você não acredita em plantas, vem cá, ó. Se acalma, acalma esse coraçãozinho, acalma essa periquita. Vem comigo aqui, ó, e simplesmente se permita. Você permite tanta coisa na sua vida, você permitiu que o homem feio entrasse na sua vida, você se permitiu ficar sendo por muito tempo abusada por um chefe, você se permitiu ser abusada por parente tanto tempo, você não vai se permitir isso aqui agora para você que é bom? Ai, 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 vamos parar de autossabotagem aí. Então, assiste essa aula, com o coração aberto, com a periquita aberta. Então, você não precisa acreditar em mim. Só assiste essas aulas, assiste o que eu vou te mostrar aqui, e aí depois você faz. Depois você me conta o que acontece. Porque você vai sentir os efeitos. Eu tenho certeza que você vai. E para quem é este evento? Por que você está aqui? Será que você deveria estar aqui? É lógico que você deveria estar aqui, porque se você está aqui, o universo ele não joga dados, ele não brinca. Então tem um porquê. Mas vou dizer para quem é esse evento, para quem é isso que eu vou mostrar aqui, entendeu? É para quem quer realmente mudar de vida, mudar de padrão, mudar de energia, ficar mais esperta, ficar magnética e inabalável. Para quem é? Para pessoas que já estão na sua jornada de autoconhecimento. Então, se você é uma mulher que já está na sua jornada de autoconhecimento, esse evento aqui é para você. O evento do Caminho Mulher Essência é para você, porque você já é uma caminhante. Se você já busca autoconhecimento, mas você ainda não é uma caminhante, é fácil. É só se inscrever no link que está aparecendo aqui, na legenda desse vídeo, dessa aula, e você já vai se tornar uma caminhante. Além de autoconhecimento, você já vai estar nessa egrégora que a gente está formando aqui, que é a egrégora das caminhantes. O que é uma egrégora? Uma egrégora é simplesmente um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com a mesma energia, que se juntam para conseguirem alcançar aquilo que desejam. E no grupo das caminhantes, quando você se inscreve para virar uma caminhante, você vai se inscrever aí gratuitamente, você tem um grupo lá no WhatsApp. É muito importante que você esteja nesse grupo. Então, você entra para o grupo. Por quê? Para você entrar nessa egrégora, para você sentir essa energia, para você estar junto com mulheres que têm o mesmo objetivo que o seu, que é se tornar uma mulher magnética e inabalável, seja lá o que aconteça. E magnética que atrai boas coisas para si, certo? Bom, então, se você já está na busca de autoconhecimento, aqui é para você.
pessoas que estão em busca de autoconhecimento, mas que não viram muito resultado ou sentem que falta algo. Então, é muito comum quando a gente está no caminho de autoconhecimento, a gente ainda não vê os resultados. Poxa, eu faço isso, mas não consigo ver um resultado. Será o que está acontecendo? Aqui é para você. Para quem também é esse evento? Para quem tem o sonho de encontrar seu propósito e ajudar outras pessoas de forma eficiente e duradoura. Então, seu caso é que você é uma terapeuta holística, ou você quer mudar de carreira, você quer, ou simplesmente não quer nada disso, você quer simplesmente ajudar outras pessoas, ajudar outras mulheres a se encontrarem, suas amigas, suas tias, suas primas, mas Palmes, nem eu ainda me encontrei, como é que eu vou ajudar outra pessoa? Pois é, mas aqui o método é para isso. O método é tão poderoso que quando você começar, você vai ver uma mudança tão profunda que eu tenho certeza que você vai querer ajudar outras mulheres. Eu tenho certeza absoluta, porque a mudança é magnética. As pessoas também vão começar a te admirar. Elas vão querer saber o que você está fazendo, porque você vai se tornar uma mulher magnética. Então, isso é inevitável. E esse evento é também para quem não tem nenhum contato com plantas, nunca teve nenhum contato com aromas, mas sentiu o chamado para ser dona do próprio nariz, para mudar a própria vida. Palmes, eu já sou aromaterapeuta, eu sou toda trabalhada nas plantas, maravilhosa. Mas se você aí não é, o máximo que você já teve de planta em casa foi um cacto e você matou ele, ou se o máximo que você sentiu de aroma natural foi o alecrim que você compra na feira e leva para sua cozinha, aqui é o seu lugar, tá tudo certo. Esse evento é para você que quer viver de um novo jeito, de uma forma magnética e inabalável. E acabar de vez com essa sensação de que falta algo, ou que não dá conta de si mesma, ou das situações que aparecem, de parar de chorar por feio, de parar de dependência emocional, de feridas emocionais. Então, aqui é um evento completo, porque a gente não está trabalhando uma dor específica em você. Não é um lugar assim, um feio terminou comigo e agora eu estou sofrendo. Tá, vamos trabalhar só isso. Eu estou com um problema de propósito na minha vida, eu não sei mais qual é o meu propósito, nem me reconheço mais. Vamos tratar só isso. Não. Aqui não é tipo musculação, que você fica lá fazendo exercício só em um músculo. Não, aqui a gente trata como um todo, porque não adianta tratar uma coisinha ou outra coisinha. A essência carrega tudo. Quando você começa a trabalhar a sua essência, você vai mudar tudo. Você vai mudar todos esses lugarzinhos que, na verdade, têm uma dor profunda e incomum. Então, é lá que a gente vai mexer. Então, se você sente que falta algo, que você não sabe nem nomear o que é, ou se você sofre muito pelas coisas, ou se você fica perdida, aqui é para você. É aqui que você vai se encontrar, você vai encontrar o seu norte, o seu caminho. Então, se abala com qualquer término amoroso, se perde de si. Palmas, mas não foi qualquer término amoroso. Foi, às vezes é em todos, né? Passa um feio na sua vida, pronto. Você se apega, se joga ali, é para você aqui, porque isso significa o quê? Que você está fora da sua essência. Se toda vez que um feio aparece na sua vida te seduzindo, você cai nele, quando ele vai embora, você fica sem chão, minha amiga, você não vive a sua essência. Não, mas a situação não foi essa, Palmas. Foi o meu marido que foi embora depois de 16 anos. Você vai se levantar. Você não precisa dessa criatura. Ou não, Palmas, ele foi embora por outras situações. Não interessa. Você vai se levantar. Mais do que se levantar. Você vai ser feliz. Não é essa felicidade boba de Instagram. É plenitude. Ser inabalável. Ser magnética. Saber que você sempre atrai coisas boas para si. Que você magnetiza para você as coisas boas. Então, confie que é aqui que você vai conseguir ver essa mulher aí que você não consegue ver agora. Para quem mais também? Eu não acredito no meu próprio potencial. Vamos trabalhar isso. Você precisa estar aqui, porque alguém que não acredita no próprio potencial, não conhece o próprio potencial, também está fora da sua essência. Perdeu o propósito de vida, está fora da sua essência, está fora da sua mulher essência. Vive de migalhas emocionais ou acredita que não pode ou não consegue ser próspera? Eu já vou te contar um segredinho aqui, tá?
a sua prosperidade e a sua vida amorosa, elas andam muito conectadas. Aí você pode dizer para mim, a minha vida financeira é ótima, a minha vida amorosa que é ruim. Está tudo interligado, porque é do lugar do receber. Então, existe formas de você trabalhar isso com as ferramentas que eu vou te mostrar aqui, e você vai sair daí. E, repetindo, você não é pomba para viver de migalha. Quem vive de migalha é pomba, vive ciscando no lugar errado. Você não é. Quando você está na sua mulher essência, você para de fazer isso. Se você deseja independência afetiva, finalmente parar de chorar por qualquer feio que aparece na sua vida, ficar mendigando o afeto, ficar correndo atrás por migalha. Não, 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 não. Se você deseja uma independência afetiva, emocional e financeiro, mesmo que você esteja com boa estabilidade de dinheiro, aqui é para você, porque a base do caminho Mulher Essência, o ponto base para você que vai entrar no método Perfumaria Ancestral, é você ser independente. A independência é a principal palavra, a principal frequência na vida de uma mulher, nessa sociedade, que te silenciou. E você vai entender por quê. Então, sim, você precisa de independência. A mulher magnética e inabalável, ela é independente, porque ela vive da essência dela. Isso não significa que você vai ser sozinha, nada disso, muito pelo contrário. Então, se você se identificou com algum desses lugares, de ser pomba, de viver comendo migalha, mesmo sendo uma mulher poderosa, inteligente, não tem nada a ver com isso, não. Se você não consegue encontrar o seu propósito, se você nem sabe qual é o seu propósito, se você não consegue lutar pelo seu propósito, se você fala algo do tipo, eu sinto que falta alguma coisa, mas eu não sei o que é, você está com o coração fechado, longe da sua essência, desesperada, desacreditada, entregou o seu poder na mão de outras pessoas. Você está assim, esse lugar eu chamo de caminho coração cinza. É um coraçãozinho cinza. Porque quando a gente vive dessa forma, desacreditada da gente, vivendo de migalha, ciscando num terreno que não é nosso, correndo atrás de alguém, isso é viver de uma forma cinza. A sua vida fica cinza. Você perde a confiança em si. Você perde o seu brilho. Você vai ficando cada vez mais longe de quem você é, da sua essência. Você pode falar assim para mim, mas Palmas, eu nem sei quem eu sou. Amada, se você fala isso, é porque você está vivendo um coração cinza. E você precisa, e pode, e deve sair daí. Então você não chegou aqui à toa, porque ninguém merece viver assim. Você não está vivendo. É como se você fosse uma plantinha sem fotossíntese. Você está ficando cinza e murcha. Não, você é uma mulher, você é a nutrição desse mundo. Você vai ver o porquê disso. Por que você é a nutrição do mundo? Como assim a nutrição do mundo está desnutrida? Só que para isso, você precisa ir para um estilo de vida, para um jeito de viver, que eu chamo de caminho coração verde. O coração verde é uma esmeralda. O coração verde é você no ápice. É como se fosse uma planta grandona fazendo fotossíntese lá, pegando sol. E não importa o que aconteça, se alguém colocar um prédio na frente dela, se aparecer uma pedra na frente dela, ela vai dar um contorno dela, ela vai dar o jeitinho dela e ela vai sair dali. Isso é viver em coração verde. Viver no caminho do coração verde, que é uma esmeralda, um coração de planta, você se torna magnética, inabalável, maravilhosa, potente, livre, cheirosa, linda, sedutora. É isso que é o coração verde. Ah, mas como que eu faço para sair do coração cinza e viver no coração verde? Eu vou te contar um pouco da minha história, que eu era cheia de angústia, de ansiedade, cabeça agitada, eu arranjava confusão, eu me isolava, eu reclamava que ninguém me oferecia ajuda, eu vivia num ciclo de autossabotagem, eu vivia em crenças limitantes do tipo, eu nasci para ser uma ferrada mesmo, eu nunca vou ter dinheiro, as pessoas sempre vão embora e vão me abandonar, eu sou sempre rejeitada. E aí eu vivia que nem uma pomba, comendo migalha dos outros, esperando uma migalha, fazendo tudo o que eu podia pelas pessoas. Eu já fiz muita coisa por feio, eu admito. Eu já fiz. Hoje em dia eu não faço nem por feio nem por bonito. Por quê? Porque são eles que têm que fazer para mim. Eu sou uma deusa, e você também vai ser uma deusa, você também vai ser magnética, inabalável.
Então, eu vivia nesse lugar. E quanto mais eu comia migalha, quanto mais eu me colocava em situações que me diminuíam, eu vivia como uma pomba, eu vivia chorando por feio, eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que eu conseguiria fazer as coisas, que eu não tinha forças. É como se eu não pudesse me enxergar como uma protagonista da minha história. E eu me sentia cada vez mais desequilibrada, emocionalmente e espiritualmente, porque começava a travar tudo, uma coisa ia travando a outra. Eu estava sempre doente e eu não conseguia me impor. E eu nem sequer sabia o que eu queria de verdade da minha vida. Eu estava realmente à deriva. Sabe quando a gente está num barquinho à deriva e a gente nem sabe nadar? Pois é, essa era a minha situação. Eu estava num barco à deriva e não sabia nadar. Então, completamente longe da minha essência. Mas, nesse momento, eu estava iniciando um mestrado em saúde na Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. E em uma dessas aulas no mestrado, a professora trouxe um estudo em que aquilo me chamou a atenção. Ela trouxe um estudo numa determinada aula sobre análise de doenças, de como que cheirar plantas e estar em contato com a natureza, cheirar o cheiro, o aroma das árvores, andar num gramado ou no jardim, estava cientificamente comprovado que fazer isso constantemente auxiliava no alívio do estresse, da ansiedade, da síndrome do pânico e, inclusive, melhorava a situação de pessoas com doenças graves, inclusive até terminais. Então, isso trazia mais qualidade de vida e a pessoa muitas vezes chegava até a ter um quadro de melhora. E foi aí que eu comecei a me aprofundar no estudo das plantas, do cheiro das plantas, porque não era a planta, né? Não era só a planta, tinha a questão do cheiro da planta. E isso me chamou muita atenção, porque como assim? A pessoa está com câncer ou a pessoa está com síndrome do pânico, só quem já teve síndrome do pânico sabe como é que é. Numa crise de pânico, ela anda no meio da natureza, sente o cheiro e ela melhora. Como é que é isso? E aí, já na Fiocruz, eu fui correr atrás. Eu fui fazer curso de aromaterapia, de fitoterapia, de floral, tudo, absolutamente tudo que você possa imaginar em relação a aroma e energia de plantas. Eu fui estudar, eu fui buscar. Virou um lugar que eu precisava entender como isso acontecia. E essa busca, ela era acadêmica e científica, mas ela começou também a ser prática. Eu comecei a utilizar e fazer em mim o que eu aprendia nesses cursos. Então, não era só no mundo acadêmico, eu comecei a utilizar em mim, eu comecei a fazer por mim, eu comecei a fazer comigo na minha vida. E, através do uso disso tudo que eu estava aprendendo, eu comecei a ter mais foco na vida, mais disposição. A minha vida financeira começou a se estabilizar, porque eu não tinha uma vida financeira saudável, e começou a acontecer uma cura das minhas feridas emocionais. Eu comecei a perceber isso no processo. Então, por exemplo, eu comecei a perceber que o contato com uma determinada planta e trabalhando com essa energia, eu comecei a estabilizar a minha vida financeira. Eu comecei a perceber que no contato, por exemplo, com as plantas de aromas mais doces, eu comecei a curar esse lugar que eu tinha de ferida emocional, de dependente emocional que eu era e que aceitava migalhas. Então, quanto mais eu trabalhava com esses aromas doces, de uma determinada forma, eu ia melhorando, eu ia saindo desse lugar de ser pomba, de aceitar migalha. Então, eu comecei a me dedicar totalmente a esse conhecimento e eu decidi começar a atender mulheres, para ver se aquilo que estava acontecendo comigo também aconteceria com outras pessoas. Então, eu atendia as mulheres, eu escutava as dores delas, eu preparava os cheiros para as feridas emocionais que eu percebia nas conversas. E aí, o que aconteceu? Aconteceu uma coisa engraçada. Vou até passar meu perfume para contar essa história. O que aconteceu? Eu ia atender essas mulheres, no início eram poucas, depois começaram a vir muitas. Fazia lá um teste olfativo com elas, que eu mesma criei, um método que eu comecei a criar. E eu percebia que as mulheres que tinham problemas de dependência emocional, que vivia chorando por feio, que a vida se desestabilizava a cada relacionamento que ela passava, que tinha ali uma ferida grave de abandono, de rejeição, de se sentir sempre abandonada, que os homens sempre vão embora,
ou se sentia abandonada pela mãe, tem casos assim, elas sentiam um cheiro de desinfetante no meu aroma de rosa mais caro. Então, elas achavam que elas estavam cheirando criolina, desinfetante. E esse tipo de comportamento, algumas queriam até me bater, no sentido assim, você me deu criolina para cheirar, você é louca. Muitas começavam a chorar, tipo num momento catártico, botavam a mão no coração. Isso de trazer a mão para o coração era muito comum, é muito comum até hoje, né? Quando uma mulher sente o cheiro da rosa branca verdadeira, e ela tem dependência emocional, a mão vem direto para o coração. E esse tipo de comportamento não está escrito em livro nenhum. Quer dizer, hoje está na minha tese de doutorado, linda. Mas esse tipo de comportamento não estava escrito em livro nenhum. Em nenhum manual, em nenhum curso, nada. Mas, de alguma forma, eu conseguia intuir ali, entender nos meus estudos que, ao cheirar o aroma da rosa, a mulher estava passando por um processo de limpeza profunda emocional. E por isso ela conectava o cheiro da minha rosa mais cara com o desinfetante. E eu chamo isso de sensibilidade ou concepção olfativa, de acordo com a sua emoção. E foi aí que tudo mudou, porque eu percebia como que, de fato, o cheiro das plantas impacta as mulheres e muda a vida da mulher completamente. E eu encontrei a conexão, que é o ciclo da mulher, e não estou falando de ciclo menstrual, a menstruação também é um ciclo, mas eu estou falando que nós somos cíclicas, nós andamos de acordo com a lua, as nossas águas se movimentam de acordo com a lua, nós somos cíclicas em vários movimentos da natureza, e esse nosso estado cíclico é muito parecido, similar aos ritmos da natureza. Plantas e feminino é algo muito similar. E aí eu vi o match. E foi quando eu entendi esse match, foi quando eu entendi isso e incorporei essa cura rítmica na minha vida, que não era só um lugar de, você sente isso, cheira isso. Você tá assim, cheira isso aqui. Não. Foi quando eu entendi a cura rítmica das plantas, que elas falam, que elas têm uma sabedoria e que elas transpassam essa sabedoria nas mulheres e que isso tem um ritmo, que o meu estado de presença se fez, finalmente, meu estado de presença, ou seja, eu passei a viver a minha essência em um estado que cresce para o resto da vida, porque eu entendi o que é o ritmo, o que é o ciclo da natureza. E o ciclo da natureza das plantas é igual ao ciclo da natureza das mulheres. Porém, nós fomos silenciados nesse lugar. Esse lugar foi retirado de nós. E aí, diante disso, eu fui atrás dessa conexão mulheres e planta. E aí eu chego no mergulho do meu sagrado feminino. Eu sei que esse termo sagrado feminino ele é meio batido, né? Eu já tive até um pouco de asco dele também. Mas ele é muito importante. O sagrado feminino é o ritmo, é a essência. Quando a gente sai da nossa essência, quando a gente destoa do ciclo natural feminino e do ciclo da natureza, a gente se perde. E, minha amiga, é muito fácil a gente sair desse estado. Por quê? Porque esse estado foi silenciado em nós. Nesse meu processo de reencontro com o meu sagrado feminino, do meu ciclo de feminino, junto com os das plantas, eu passei por situações, por processos incríveis. Vou citar aqui alguns 3 casos, tá? O mais impactante é o da camomila. Eu me curei de uma candidíase que eu tive por 1 ano, que eu usei todos os tipos de alopáticos que existem. 1 ano de candidíase. E eu fui curada em 1 noite, em menos de 24 horas, utilizando camomila. Eu já contei essa história diversas vezes por aí no meu blog, no YouTube, e é uma história fantástica, porque foi a planta que pediu para eu me curar com ela. Mas a planta que pediu, como assim? Isso é uma ferramenta do método, que você vai saber também, que você vai sentir. Outro exemplo foi o meu processo de emagrecimento. Eu emagreci 15 quilos utilizando, sabendo conduzir a energia do que eu chamo de notas olfativas frias. Um grande exemplo de nota olfativa fria, você vai aprender mais sobre isso na aula 2, então fica atenta, é a alecrim, por exemplo. Então eu fiz um trabalho com a alecrim que eu consegui emagrecer. E minha questão da sensualidade, eu não tinha sensualidade, na verdade, eu não conhecia a minha sensualidade. Todos nós temos sensualidade, mas eu não conhecia a minha sensualidade. Eu passei a conhecer a minha sensualidade, o meu lado bonito, me achar bonita, foi com a condução energética e a condução
a condução e a conexão com a planta jasmim. A jasmim está dentro de uma família olfativa específica que você aprende a conduzir na sua vida para conseguir se sentir mais bonita, mais sedutora, de acordo com o seu sagrado feminino, que é único. E aí, com esta descoberta, com todos esses matches entre planta, mulher e sagrado feminino, eu acabei por transformar tudo isso numa tese de doutorado no FRJ, em que eu defendi em 2019. E essa tese é a comprovação científica de tudo que eu estou falando aqui para você. E o que é essa comprovação científica? De que o sagrado feminino, as mulheres trabalham no mesmo ritmo que as plantas, e quando a mulher sabe se conectar a essas plantas, essa mulher volta para a essência dela. Ela sai desse lugar cinza, de silenciamento, de se achar uma pomba, e ela vai para um lugar de virar o quê? Uma plantona maravilhosa, uma trepadeira linda, uma rosa vermelha. Nossa, mas como que faz isso? É por isso que você está aqui, é por isso que você vai assistir as 3 aulas, porque eu vou te ensinar como que você acessa essa energia das plantas, como que faz para você se tornar uma mulher magnética e inabalável. E aí, nesse tempo em que eu estava fazendo esses testes com essas mulheres, vinham cada vez mais mulheres, e eu comecei a criar um método para elas de perfume personalizado, porque era o que eu conseguia fazer. Eu fazia um perfume, eu criei um método para fazer um perfume personalizado de acordo com o ritmo da mulher que estava ali, de acordo com o ciclo dela, e fazendo ali uma similitude entre as plantas que iam nesse perfume. E os feedbacks que eu recebi durante todos esses anos era uma coisa absurda. Mulheres que estavam em depressão, mulheres que eram dependentes afetivas, mulheres que não conseguiam sair da mão de relacionamentos abusivos, de abusadores, mulheres que não tinham mais propósito, me ligando, mandando mensagem, mandando e-mail falando, olha, depois do perfume, eu saí desse relacionamento abusivo, eu me curei da minha dependência afetiva, eu consegui sair da mão daquele cara, eu consegui um emprego, eu consegui achar meu propósito, agora eu estou trabalhando nisso, eu me sinto com mais energia, eu me sinto mais poderosa, eu me sinto mais potente. Vem cá, você não ensina como é que faz isso, não? Elas não queriam mais só o perfume, elas queriam entender o que eu fazia, porque elas também viram a minha transformação, muitas delas acompanharam. Então, elas queriam mais, elas não queriam só o perfume, elas queriam um curso, elas queriam que eu ensinasse como que se fazia isso, como que você conduz a energia das plantas, como que você conversa com as plantas, o que você faz? E aí que veio o meu primeiro curso presencial, isso há muitos anos atrás, tem 16 anos, e eu tive que criar uma metodologia completa, sem ficha técnica de planta, não é porque não era desse lugar, e você está assim, usa isso aqui, você está aqui, não era desse lugar. Eu precisei criar algo novo, um método novo, para que qualquer mulher pudesse aprender e praticar na sua vida. Essas mulheres, elas queriam aprender como que integrava essa magia das plantas, esse conhecimento, essa sabedoria das plantas nas vidas delas. E foi aí que surgiu a primeira turma de Escola Perfumaria Ancestral. Uma metodologia completa, que vai além de fichas técnicas, você ficar usando planta como decoreba. Você tem isso, usa isso. Você tem isso, usa isso. Não. Perfumaria Ancestral, ela não foca em sintoma. É um processo de autoconhecimento geral que gera sua autonomia em todas as suas áreas de vida. Por quê? Porque você vai estar vivendo na sua essência. Então, a escola, ela é uma união de vários estudos e práticas, que inclui ciência, dados científicos, filosofia, história, psicologia, estudos mitológicos, fitoterápicos, neurociência, holismo, ou seja, ela é um método interdisciplinar, porque só um método interdisciplinar daria conta de tudo o que é isso, desse mundo poderoso de voltar para si, de uma mulher nessa sociedade patriarcal, voltar para si todo dia e nunca mais sair dali, nunca mais se perder. E eu garanto para você que você vai conseguir acessar esse seu feminino e dar vida para ele. E a gente vai fazer isso aqui no Caminho da Mulher Essência, a gente vai iniciar. E lá na frente você vai entrar no método Perfumaria Ancestral e você vai ver o poder que você vai ter. Eu vou estar aqui segurando na sua mão e você precisa entender que agora você não está mais no barquinho à deriva. Agora você faz parte de um grupo que trilha no caminho da própria essência. Você faz parte de um grupo
que deixa de ficar vagando por aí. E você não vai mais se sentir sozinho. Eu fui capaz de chegar até aqui sem ter dom nenhum. Eu consegui isso do zero, sem saber nada sobre planta, sobre perfumaria antiga, que perfumaria antiga existia, que existe perfumaria de planta. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue. Preste atenção no que eu vou falar para você. Todas as mulheres têm o direito de serem as deusas que nasceram para ser. E esse método faz exatamente isso. Você vai voltar para a sua essência, você vai se reconhecer, você vai se tornar magnética e inabalável e vai viver como uma deusa. Agora, você vai saber de uma das partes mais importantes desta trajetória toda. Vou até passar meu perfume aqui de novo. Eu amo esse perfume, gente. Fui eu que fiz, ele é feito de ipê roxo. E ele é um perfume para dar força, para a gente dar energia. Não é qualquer perfume, não. Mas é sobre isso que eu quero falar agora. Lembra que eu te contei que eu cheguei num ponto dos meus estudos, das minhas práticas, em que eu percebi que as mulheres, o feminino e as plantas, elas andam juntas, e que quando você consegue colocar o seu ciclo, o seu ritmo de vida junto das plantas, acontece um milagre, acontece que você vira a sua mulher essência. Pois é nesse ponto que eu quero chegar. Eu cheguei nesse lugar, olhando as mulheres, vendo como que elas se comportavam com os perfumes que eu criava, vi a melhora delas, elas viram a melhora delas, ao ponto delas falarem, a gente não quer só o perfume não, me dá um curso. Pois é, agora eu quero te contar um pouco do porquê da perfumaria. A perfumaria, ela é uma das ferramentas do método perfumaria ancestral. Mas por que perfume? É aí que a gente vai chegar. Até aqui eu te falei do poder das plantas no feminino, mas existe um link aí, e está bem embaixo do seu nariz. Eu vou te provar agora. Eu sou cientista, eu sou especialista nesse assunto. Eu te garanto que você também vai transformar a sua vida através do método perfumaria ancestral. E da onde que vem essa perfumaria ancestral? Esse conhecimento dessa perfumaria, que eu chamo de ancestral, e chamo como historiadora, fui eu que dei esse nome, é uma perfumaria que era praticada desde o final do Neolítico. Ela era praticada por árabes, por egípcios, por povos originários, na Babilônia, na Mesopotâmia. E essa perfumaria, ela era utilizada, ela era feita, ela era realizada para que a mulher conseguisse colocar no seu estado deusa. E é claro que isso não está em livros. Isso tudo foi um projeto, um processo meu de pesquisa até eu conseguir chegar nesse lugar e trazer aqui para você como um método bem mastigadinho que você possa fazer hoje, a partir do que você tem, a partir do que você é na sua vida real. Eu sei que dos seus 5 sentidos, você acha que o olfato é o menos importante. Ah, o olfato eu posso ficar sem ele. Mentira, você não fica não. Porque você respira, se você respira, você sente cheiro. Você só não presta atenção nisso. Mas o seu olfato é o que faz você ter intuição, instinto, saber para onde ir ou não ir. É o seu olfato que faz você se apaixonar por alguém, se desapaixonar. Ele está conectado direto com o seu cérebro. Os pelos olfativos, que são microscópicos, eles saem do seu nariz e entram direto dentro do sistema límbico, que é uma parte do seu cérebro, que é uma das partes mais importantes. E isso é pavorosamente maravilhoso. Porque isso quer dizer que de todo o seu corpo, o único lugar que tem ligação direta entre o mundo externo e o seu cérebro é através do olfato. E aí, em 2004, 2 cientistas americanos, Linda Buck e Richard Axel, ganharam o prêmio Nobel porque eles fizeram uma descoberta que mudou o rumo da ciência. Eles descobriram que a forma como nós, seres humanos, sentimos os aromas tem um impacto direto em nossas vidas. Mas por que isso? Por um dado científico maravilhoso descoberto por eles. A cadeia genética olfativa é a maior do corpo humano.
Repete comigo. A cadeia genética olfativa é a maior do corpo humano. E isso é incrível, porque mostra que o olfato é mais poderoso do que a gente imaginava. Porque de todos os sentidos e de todas as cadeias genéticas que temos no nosso corpo, a do olfato é maior. E aí ficou todo mundo assim, mas caramba! Se o olfato não é tão importante assim, por que a maior cadeia genética do corpo humano é para ele e é dele? Pois é. E aí isso mudou tudo a partir de então. E a neurociência, os cientistas começaram a voltar os seus estudos para o olfato. E eu também, porque eu peguei essa onda dentro do mundo acadêmico e eu fui também estudar olfato, só que a ligação do olfato entre as plantas e as mulheres. Porque se as plantas são tão poderosas assim, a ponto de mexer nas mulheres, por que lugar isso seria feito? Perfume, que sempre foi falado que é coisa de mulherzinha. Pois é, não é coisa de mulherzinha, é coisa de mulherão. É uma forma de diminuir o que vem do feminino. E as nossas ancestrais já sabiam disso, por isso que o perfume na antiguidade era tão importante para as sacerdotisas e para os rituais das deusas. E seu olfato, meu olfato, ele perpassa por todas as sensações, emoções, sentimentos, comportamentos e decisões que você toma na vida. Inclusive a decisão de ficar chorando por feio, inclusive a decisão de se colocar menor porque você acha que os outros fazem melhor do que você. Quando você muda o seu estado olfativo, e isso se dá através das ferramentas e do método perfumaria ancestral, você muda aqui, ó, o seu sistema límbico, que é essa parte cerebral que eu falei para você, que o olfato é o único que tem conexão direta com essa parte do cérebro. Ele não tem um filtrador. Todos os outros sentidos passam por uma espécie de filtrador chamado tálamo. O olfato não. O olfato, ó, entra aqui, entra pelo seu nariz o cheiro, pega no seu bulbo olfatório, que é microscópico, e ele é jogado direto para o seu cérebro. E para um lugar bem específico do cérebro, que é onde você guarda as suas emoções, as suas tomadas de decisões e comportamento. Olha só. Então, o olfato, ele é o único sentido que você não vê, você não toca, mas sabe e sente que te muda completamente. Agora você sabe. Você está entendendo isso aqui nessa aula. E não é à toa que você e seus ancestrais sempre disseram frases como essa pessoa não é flor que se cheira, essa pessoa não me cheira bem, essa história não me cheira bem, vou meter o nariz lá mesmo, ou levanto o seu nariz, ela é nariz em pé, estava bem embaixo do meu nariz e eu não vi. E você acredita que essas frases, elas existem em outras línguas, e nas outras línguas existem até mais jargões sobre o olfato e o poder? Pois é. Então, se a gente for analisar a sua energia, o seu comportamento, as suas emoções, utilizando o olfato, como ele está diretamente ligado às emoções, a gente vai ter rapidamente um diagnóstico sobre o que está tirando a sua energia, o que está tirando o seu foco, por que você se sente sozinha, enfim, seus desequilíbrios emocionais de um modo geral. E aí, o mais importante, a gente pode utilizar o aroma das plantas para mudar totalmente o seu caso, para mudar totalmente o curso da sua trajetória, da sua vida. Te tirando de um lugar de coração cinza e te colocando no lugar de coração verde. A gente descobre, através do olfato, a causa raiz das dores que você tem há anos no corpo, os seus problemas crônicos que você carrega, os seus problemas emocionais, os seus padrões limitantes, eu ia falar militante, porque os padrões ficam militando dentro da gente, não deixando a gente ir para frente. E o que quer que seja que você tenha hoje, que você sinta, é a partir daí que você consegue resgatar a sua essência e se tornar magnética e inabalável. Como? São 3 passos. Então, é um processo que, dentro do método, ele é simples. Por quê? A gente vai analisar o seu momento através do olfato. 2, você mesma tem um diagnóstico a partir das emoções que surgem através dos cheiros. Então, dentro de um teste olfativo, dentro das ferramentas que você vai conhecer melhor na aula 2, você vai conseguir diagnosticar através dos cheiros como você está.
e para onde você precisa ir. E número 3, a transmutação desses padrões, desses comportamentos, dessas tomadas de decisões ruins, a partir da manipulação e da condução dessas energias vegetais, desses aromas vegetais. Então, até aqui, você entendeu como que funciona o método. Como que eu criei esse método para que você consiga, de uma forma prática, acessível, mudar a sua vida com algo que você tem aí, que é o seu nariz. É o seu nariz e o contato com as energias das plantas, que vão regular, harmonizar o seu feminino, saindo de dores, saindo de autocríticas, saindo de padrões que te limitam e não permitem que você viva a sua mulher magnética e inabalável, no caso, a sua mulher essência. Mas agora é preciso que você realmente vá para a ação. Só saber que você não está bem consigo mesma e que tem um método, existe um método poderoso, eficaz, científico para te tirar daí, não adianta. A gente precisa ir para a ação. Não adianta nada eu saber, eu estou passando mal porque eu estou com dor de cabeça. Eu estou com dor de cabeça porque eu estou com problema no intestino. Legal. Eu sei que existe um método para acabar com isso. Bacana. E aí? Você vai fazer? Então, você precisa ter a ação. Não adianta nada você ter teoria, não adianta nada você saber de onde as coisas vêm, o nome das coisas, se você não traz para a prática. Então, se os seus sentimentos e emoções eles estão bloqueados, a gente precisa começar a agir neles com a condução energética das plantas, através das ferramentas da perfumaria ancestral, para você sair daí, te trazendo equilíbrio e abrindo uma nova fase na sua vida, uma fase de mulher essência. Porque esse seu poder, ele foi silenciado, ele foi solapado, ele foi tirado de você, e você precisa agora pegar ele de volta, e não há outro jeito. E você pode estar se perguntando assim, Palmes, mas o meu poder foi realmente silenciado? E esse poder realmente vem do meu olfato? Veja bem, esse poder que foi silenciado, não é que ele vem do seu olfato, ele vem da intuição e do instinto que são produzidos, fortalecidos pelo seu olfato. O olfato é a conexão direta com o seu cérebro, num lugar emocional, e quem faz essa modificação são as energias das plantas quando harmonizadas com o seu feminino. Então, sim, é inevitável dizer que o seu feminino está silenciado. E ele é silenciado todo dia de muitas maneiras. Todo dia você é bombardeada pelo sistema patriarcal, dizendo para você que você não consegue, que você não pode, que você é feia, que você não dá conta, que você precisa agradar feio, que mulher está aqui para agradar homem. Não, te silenciaram. Eu te comprovei aqui cientificamente o poder do olfato. E tem mais. Os 2 cientistas que eu falei para você, eles não só descobriram que a cadeia genética olfativa é a maior do corpo humano. Eles descobriram uma segunda questão de extrema importância. As mulheres têm, pelo menos, mais da metade de neurônios olfativos do que os homens. Uau! O que isso significa? Que as mulheres têm uma maior capacidade de sentir cheiros, que as mulheres têm uma conexão muito forte com os cheiros, principalmente os naturais, porque os sintéticos vieram depois na história da humanidade, e isso quer dizer que sim, as mulheres têm mais instinto e intuição que os homens. É por isso que a gente fala aquela frase, quando uma mulher pergunta alguma coisa, é porque ela já sabe, porque a sua intuição é muito grande. Agora você imagina quando você pegar esse poder que você tem e usar a seu favor. É isso que acontece. Você não está usando agora porque você está silenciada. Você quer ver um exemplo que pode parecer bobo, mas que vai fazer todo sentido para você? Eu quero que você agora pense nas bruxas da Disney dos contos de fada. As bruxas da Disney. Quando você pensa nelas, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Com certeza é de uma mulher nariguda. É uma mulher bem nariguda. Pois é. Olha que interessante. As bruxas, elas eram geralmente vistas e retratadas como mulheres de nariz grande.
As bruxas são retratadas assim. E essa é uma metáfora de um símbolo importante que revela que quanto maior o seu nariz, maior o seu instinto, sua intuição, seu faro, seu poder de mulher, o seu poder. O nariz grande, isso é uma metáfora, na verdade aquela mulher ali, ela é perigosa, ela é uma bruxa, porque ela tem um olfato muito aguçado, ou seja, ela tem uma intuição muito forte. E é por isso que chamam mulheres muito poderosas, ou seja, mulheres com uma intuição forte, mulheres com um nariz, entre aspas, grande, porque essas mulheres têm muito poder. E nessa sociedade patriarcal, mulheres muito poderosas, mulheres muito inteligentes, mulheres com alto poder, elas são consideradas perigosas, elas são consideradas bruxas. Então, ter um faro aguçado é sinal de que essa mulher é uma grande imperatriz, na verdade. Ela é uma mulher que vive a sua essência, ela é poderosa, ela é inabalável e magnética. Então, isso é a bruxa, a mulher do nariz grande. Ela é muito poderosa. Ela enfia o nariz dela onde ela não foi chamada. E aí você pode estar se perguntando agora assim, mas Palmes, as bruxas da Disney, elas não são bonitas e nem são boas. É exatamente sobre isso que eu estou falando. Nessa sociedade, mulheres poderosas, elas são diminuídas, elas são tidas como perigosas. Então, elas precisaram ser abafadas, silenciadas. E você está aí silenciada. E você pode até dizer assim, eu não estou silenciada não, porque eu sou uma mulher poderosa. Você é mesmo? Você se acha mesmo? Porque você come migalha de homem feio. Você acredita muitas vezes que você não pode ou que você ainda não é bom o suficiente, que você precisa estudar mais. Sendo que os feios do teu trabalho, eles têm muito menos conhecimento que você e se acham muito. Você acredita que você não vai dar conta. Você acha que não é a sua hora. Às vezes você é muito poderosa, mas chega num lugar que fala assim, eu sinto que falta alguma coisa em mim, eu não sei dizer o que é. E isso aí é o silenciamento da sua mulher essência, da sua mulher poderosa. Então, sim, levante seu nariz, seja mais nariguda, mas como que você vai fazer isso? É difícil, né? A gente manter esse lugar, porque eles sempre vão te pegar em algum lugar. É por isso que você precisa do método. É por isso que você precisa do método da perfumaria ancestral, porque você não só vai estar numa egrégora de mulheres que estão se fortificando e se fortalecendo nesse lugar, de mulher poderosa, de mulher magnética inabalável, como você vai ter ferramentas específicas, cientificamente comprovadas, dentro de um método que eu criei e comprovei como tese de doutorado para você se manter nesse lugar e nunca mais você sair, que é o quê? Ser inabalável, é viver na sua essência. E aí pode acontecer o que for, essa sociedade não vai mais te silenciar. Você vai ver um comercial que te coloca para baixo, você vai ver uma coisa que te coloca para baixo, um homem vai te falar uma coisa que te coloca para baixo para você se desacreditar de você. Alguém vai tentar fazer você comer migalha e você vai... Não, olha o tamanho do meu nariz, olha o tamanho da minha intuição. Você vai estar ali formada, você vai estar posturada. E para isso você precisa do método, porque é difícil se manter assim sozinha. Por isso que eu criei o método. Então, agora você precisa ir para a ação. Você precisa sair desse lugar que te colocam todo dia. Por mais que você saiba, que você sinta que você é poderosa, que você tem um poder, mas te tiram daí. Então, você precisa ir para a ação. Então, para isso, para você ir para a ação, eu preciso só que você entenda um pouquinho melhor o que é essa perfumaria ancestral e o que é a base dela, porque, afinal, é isso que vai fazer você ser poderosa todos os dias e nunca mais esquecer de quem você é, de você sempre andar de nariz em pé. Essa perfumaria que eu estou trazendo aqui para você, que é o método perfumaria ancestral, ela vem de uma perfumaria muito antiga, de mais de 7.000 anos atrás, em que ela é natural, ou seja, não tem nada de sintético nela. Tudo nela é feito de planta, não tem nada sintético aqui. E você lembra quando eu te falei quando eu encontrei um caminho entre as mulheres e as plantas? Pois é, um dos principais caminhos dessa conexão, dessa similaridade entre as plantas e o feminino, presta atenção, foi a perfumaria antiga. Eu cheguei nessa perfumaria antiga, de 7.000 anos atrás.
que não é uma perfumaria qualquer, não é perfumaria de grife, não é sobre cheirinhos sintéticos, que inclusive eu também amo, eu adoro um frasco de perfume bonito. Inclusive você vai poder continuar utilizando seus perfumes de grife, eu também amo, mas não são esses perfumes de grife que eu estou falando aqui. Essa perfumaria antiga é algo antigo, secreto, porque ficou secreto justamente porque o feminino foi silenciado, como eu te expliquei, e é por isso que você precisa saber disso, porque sim, você está silenciada, e a partir do momento que você abre a chave desse lugar secreto que ficou escondido, que é essa perfumaria antiga, ancestral, o seu caminho como mulher essência se abre para você. Essa perfumaria, ela começa dentro de um sistema matriarcal lá na Península Árabe, na Mesopotâmia, na Babilônia, e ela também se estendeu pelo norte da África, que a gente conhece, que é o Egito. E olha que bonito, olha que incrível. Essa perfumaria, ela era feita, ela era vivida, porque ela era um estilo de vida por sacerdotisas iniciadas. Só essas sacerdotisas podiam criar e mexer nesses perfumes. Elas aprendiam como fazer isso para que o poder delas viessem à tona. E olha que interessante também, o nome perfume significa através da fumaça. Você sabe por quê? Porque esse nome ele foi dado pelos árabes porque eles pensavam da seguinte forma: através dessa fumaça perfumada dessas plantas que sobe aos céus agora, que nós vamos nos conectar com o divino, com a nossa parte essência, com a nossa alma. Então, por isso que é através da fumaça. Essa fumaça perfumada pelas plantas, elas nos conectam à nossa essência. E não é à toa que quando você pensa em perfume antigo, você pensa em Cleópatra. Por quê? Porque a Cleópatra, ela foi uma dessas sacerdotisas da perfumaria antiga. Ela foi uma faraó, mas antes de tudo, ela conseguiu se tornar faraó porque ela era uma alta sacerdotisa e ela soube utilizar todo esse poder da perfumaria, da sincronicidade do feminino dela com as plantas para se tornar uma faraó, a grande rainha do Egito. É importante falar aqui também que ela fazia essa perfumaria, ela vivia esse estilo de vida de perfumaria, porque ela era uma sacerdotisa de uma deusa específica, a deusa Ísis, que é a deusa dos perfumes. Então, tudo de Cleópatra era trabalhado com perfumes de plantas. A sua vida era sacerdotal, era perfumada, era incensada pela energia das plantas e pelo culto ao seu próprio feminino, porque ela se via como algo sagrado. E é assim que quando você também conseguir se sentir através do estilo de vida com essas plantas, com essa perfumaria, que você também vai se sentir uma deusa, uma rainha. E nessa época, tanto na época do Egito Antigo, quanto na época da Mesopotâmia, da Babilônia, essa perfumaria era conectada às deusas. E cada uma dessas deusas trazia uma sabedoria às mulheres da sua época. E cada deusa dessa também estava conectada a um grupo específico de plantas que eram similares à sabedoria que essa deusa trabalhava. Então, por exemplo, a deusa Ísis, que era a deusa que a Cleópatra cultuava, era a deusa da sensualidade, ela era a deusa da beleza, de se achar bonita. Então, as plantas condutoras energéticas dessa deusa, por exemplo, era a rosa vermelha. Uma outra planta interessante de conexão com a deusa é a planta Artemisia e a deusa grega Ártemis. A deusa Ártemis é a deusa que vai para a batalha, é a deusa da guerra, ela usa um arco e flecha, ela tem foco, ela tem disciplina, ela não teme nada nem ninguém. E a energia da planta Artemisia é igual, é similar à dessa deusa. Então, quando a gente quer cultuar, quando a gente quer pegar esse poder de deusa Ártemis, por exemplo, para a gente, ou seja, o arquétipo da deusa Ártemis, a gente tem uso da planta Artemisia, que inclusive leva o nome de Artemisia justamente por causa da deusa. E aí você passa a usar a Artemisia na sua vida como condutora energética. Mas como? Como que eu uso a planta? É isso que você vai descobrir na aula número 2. E o mais importante que você precisa ter na sua cabeça, o mais incrível que acontece com esses perfumes, com esse estilo de vida da perfumaria ancestral, é que você consegue
através de cada planta que você vai passando dentro do método, realizar fases diferentes na sua vida. Você consegue transformar cada padrão limitante, cada dor que você tem em cada passagem, cada fase do caminho. Então, o que você precisa ter em mente é quão incrível que é quando você passa a viver o estilo de vida da perfumaria, quando você passa a viver dentro do método, dentro dessa egrégora, e que você vai passando por cada planta dessa, você começa a ver transformação por transformação na sua vida. Porque em cada planta que você aprende a conduzir a energia dela na sua vida real, você vai vendo que você vai se tornando uma deusa. Várias deusas. Então, em cada planta tem uma deusa, e você vai trazendo aquele estilo, aquele arquétipo para si, e você vai se transformando, você vai crescendo, você vai se engrandecendo. É assim que Cleópatra fazia, e que você também vai fazer. O contato com a sabedoria das plantas é uma cura do feminino em si. Eu estou até aqui com a minha boneca da camomila. Eu tenho uma boneca da camomila, mandei fazer. Porque a camomila, ela me ajudou tanto a entender exatamente esse processo, que a sabedoria das plantas, e quando você sabe conduzir a sabedoria das plantas na sua vida, a cura do seu feminino acontece. A cura de sair desse lugar de migalhas, de sentir vazio, de não saber quem se é, tudo isso passa, tudo isso acaba. As plantas e o feminino são energias similares na natureza, e esse é o seu maior aprendizado da aula 1 de hoje, que você está tendo agora. São elas que dão vida, que nutrem, elas geram a vida e a transformação de criação de tudo ao seu redor. Você já parou para pensar como que uma planta é poderosa? Pois é. Elas são cíclicas e rítmicas, como nós, mulheres. E o que reconecta uma pessoa à sua essência é o ritmo entre a natureza e o seu lado feminino. Então, repete comigo aqui. A busca pela essência, pela sua essência, ela tem uma passagem necessária, é necessário, pela cura do feminino em todos nós, que é a cura da nossa própria parte natural, criativa e essencial. O feminino é a parte nutridora da Terra, da humanidade, e se ela não é nutrida, se ela não é curada, todos nós ficamos em misérias mentais, emocionais e espirituais. Se você não aprende a se nutrir, a nutrir o seu feminino, você vai ficar em miséria emocional, espiritual e mental. Então, é por isso que muitas vezes a gente tem uma vida financeira ótima, mas a vida amorosa é uma porcaria, ou ao contrário, ou os dois. Por quê? Porque você, no seu feminino, você precisa aprender a se nutrir, a se prosperar, a viver seus próprios ritmos, a saber conduzir as suas energias cíclicas. E quando você aprende isso, nunca mais ninguém vai te machucar, nunca mais você vai se permitir ser machucada. Por quê? Porque quando você entra no seu ciclo, quando você aprende a nutrir o seu ciclo feminino e entende que esse ciclo é da natureza, você nunca mais vai viver em miséria, nem emocional, nem profissional, nem financeira e nem da alma. Então você precisa entrar no ritmo, você precisa entrar no ritmo das plantas, no ritmo da natureza. Então, assim, independente de você ser homem, de você ser mulher, independente do seu gênero, a essência está no feminino. A nutrição do mundo, o poder geracional, o poder de criação, o poder de materializar o que você deseja ser e o que você quer, está no feminino. E se o seu feminino não está curado, se o seu feminino está silenciado, tadinha, se o seu feminino está silenciado, você pode ter certeza que você vai viver em miséria. Vários tipos de miséria. Mas se você passa a nutrir esse feminino, a entender o ritmo dele, a entrar no ritmo dele, a colocar-se em consonância com a natureza e com o ritmo das plantas, com a sabedoria das plantas, aí sim. Aí você vai se transformar
no que você é e que foi silenciado, que é a sua parte geracional, nutridora, a sua parte de saber materializar tudo o que você é e tudo o que você deseja. A cura está na libertação desse feminino ferido que sente medo, culpa, vulnerabilidade, que come migalha, que vive igual sendo uma pomba. E por causa de tudo isso, você não consegue viver o quê? A sua abundância. Pense em plantas agora, elas são abundantes, elas são prósperas, elas abrem as flores, elas gozam, elas dão frutas, as raízes delas crescem procurando água, e você é assim também, você só esqueceu. Você está sem força para ir para esse lugar. Mas com o método, você vai se tornar a trepadeira maravilhosa que você é. Então, minha amada, chegou a hora de você, religar o seu nariz de bruxa, de feiticeira, de deusa, de sacerdotisa. A sua mulher essência vai viver quando o seu faro, a sua intuição e seu instinto forem reconectados, porque quando nós reconectamos esse nosso lado, aí é o ponto de mudança, aí é o ponto de mutação. É aí que você se torna extremamente potente. É aí que você se torna magnética e inabalável para todo o sempre. Você está tendo a oportunidade agora de transformar a sua própria vida em 4 passos que vão te colocar em contato com essa essência poderosa que você é e que te foi silenciada, te foi roubada, e você vai se tornar uma mulher magnética inabalável. E é isso que nós vamos ver, esses 4 passos, no próximo encontro aqui do Caminho Mulher Essência. Quais são esses 4 passos? Como que você faz para se tornar essa poderosa, ser como Cleópatra, ser como tantas mulheres poderosas? Então, só para a gente repassar aqui, hoje, no nosso primeiro encontro, nós vimos os estudos que comprovam que o olfato é a maior cadeia genética do corpo humano, e também nós vimos a sua conexão direta com as nossas emoções, comportamentos e tomadas de decisão através do sistema límbico. A gente também viu como que ao longo da história, esse nosso poder, essa nossa mulher essência magnética e inabalável, foi solapada, foi silenciada, foi retirada do sistema. E você também viu que você está silenciada. Mesmo que você sinta que você tem um poder, que você tem alguma coisa, você não consegue muitas vezes ir para frente, ou você fica por aí comendo migalhas, porque você está sendo silenciada. E que você precisa voltar para o seu poder. E que você vai voltar para o seu poder através do método da perfumaria ancestral em 4 passos. E eu criei todo esse método, todo esse sistema, para quê? Para que você consiga achar a sua mulher essência magnética e inabalável. Eu estudei muito para isso, são 16 anos de descoberta e de criar um método que fosse prático e eficaz para qualquer mulher, em qualquer momento. Eu te convido agora a você levantar o seu nariz e ser uma caminhante. Para isso, no próximo encontro, eu vou te mostrar como você desperta a sua essência através desses 4 passos do caminho, com sabedoria, com amparo e com o acolhimento que você merece. Mas antes de finalizar aqui, eu quero te dar um presente. E esse presente, ele vai ser enviado lá no meu grupo de WhatsApp. Então, se você ainda não está inscrita, ou se você já está inscrita, mas ainda não está no grupo de WhatsApp, clica no link que está aqui embaixo dessa aula para você se inscrever e para você entrar dentro do grupo de WhatsApp. Eu vou mandar para você, que está lá no grupo, um presente. Esse presente tem a ver com uma planta muito específica, que é uma planta que eu gosto dela já para começar a limpar tudo, para ser o marco do início do seu caminho, da sua mulher essência. E essa planta você tem na sua casa, eu tenho certeza absoluta que você tem na sua casa. E é com ela que você vai fazer um exercício muito fácil, porém muito transformador, e esse exercício vai ser guiado por mim lá no grupo de WhatsApp. Esse exercício, ele vai te tirar do lugar do comodismo, do lugar de ficar reclamando, do lugar de você achar que você não consegue, que isso aqui não é para você, desse lugar que você está aí meio xoxa, meio borocoxinha. Então, essa primeira planta e o tipo de ativação que eu vou fazer é um primeiro passo para você já começar a sair dessa energia e você começar a sentir a sua força de mulher essência. Agora, feche os olhos por um instante e repita junto comigo por 3 vezes.
Ritmo, eu me reconheço, eu me integro, eu me transformo e manifesto a minha essência. Eu me permito ousar. Vamos de novo fazer esse mantra, que é um mantra das mulheres do caminho Mulher Essência? Ritmo, eu me reconheço, eu me integro de mim mesma, eu me transformo e eu manifesto a minha essência. Eu me permito ousar. De novo, eu me reconheço, eu me integro de mim mesma, eu me transformo e manifesto a minha essência. Eu me permito ousar. Esse é o nosso decreto, o nosso mantra das mulheres do caminho Mulher Essência. Eu te vejo no próximo encontro. Tchau, tchau. A perfumaria apareceu na hora certa. Eu já estava numa fase de mudança, querendo dar uma alterada na minha carreira, uma avalanche de autoconhecimento, assim, me reconectar com essa coisa de cheiro que sempre foi muito presente, mas eu nunca dei muita atenção. Que plantas que estavam mais presentes na minha vida, por que fulano não gosta de tal cheiro, sabe? Como isso afeta. Essa coisa de cheiro e personalidade também tem sido muito, muito bacana. E a parte de história também, que é muito legal. A gente conseguir estar olhando para o belo, né? Que não é só funcional, sabe? Não é só tudo funcional. É tu olhar que eu tenho uma janela aqui na minha frente, e na frente, no vizinho, tem um mato lindo, assim, né? Então, eu sento aqui para criar meus produtos, eu tô olhando para esse mato lindo. Então, isso só vai me trazer coisas boas, assim, né? No meu processo criativo também. É um curso super prazeroso. Para mim, essa coisa do prazer foi muito importante, sabe? O curso, ele ajuda, ele encoraja a gente a ter mais confiança nessa vozinha da nossa cabeça, do coração. Isso foi o que eu mais gostei, porque apesar de ter todo esse respaldo técnico, histórico, científico, o maior encorajamento que a gente recebe é da gente confiar no que a gente está sentindo sobre o que a gente está construindo.